Opa, bom? Esse é o primeiro vídeo do canal. Se quiserem parte 2 desse manhwa, deixe nos comentários. Tudo começa com o protagonista, Lloyd Fronteira, erguendo uma pá, e logo em seguida, enfincando-a no chão, e do nada começou a sair um círculo azul em volta dele. O pequeno círculo se transformou em um gigante, e mostrou a forma de uma cidade, com muitos prédios. Ele pergunta para o seu companheiro, Javier, se ele via o que ele estava vendo. Confuso, Javier fala que não está vendo. Ele grita falando que aquilo tudo era dinheiro. O outro diz que só tinha um espaço aberto, e que ele estava ficando louco mesmo. A cena corta e volta a uns anos antes disso tudo. Aparece um sistema dizendo que ele foi o escolhido pelo ser absoluto. O Lloyd, sem entender nada, viu aquilo e achou que estava sonhando, até que apareceu outra mensagem, dizendo que agora em diante ele era um personagem da história Cavaleiro de Sangue e Ferro, e que era para ele dar o seu melhor. Ele levanta sentindo muito frio, até que ele repara, sua boca estava torta. O sistema avisa que a mandíbula dele tinha congelado por dormir no chão gelado. Ele dá um tapa no sistema e fala que disso ele já sabia. Novamente ele pensa se era um sonho ou realidade. Até que ele escuta passos pesados atrás dele, e quando olha vê um homem de cabelos brancos. O homem fala que o tinha procurado Lloyd das Fronteiras por todo o lado. O Lloyd só percebe que está na história que havia lido antes de dormir, quando viu esse homem, o Javier, que era conhecido como o Cavaleiro Anônimo. Logo viu que foi chamado de Lloyd Fronteira, e ele pensa que o patife Lloyd Fronteira. O Lloyd percebe que falou em voz alta. O Javier fala que pelo menos nisso ele tem autoconsciência. A cena muda e mostra um castelo. O Javier pergunta se ele não lembrava do porquê aconteceu aquilo com ele. O Lloyd fala que não. O Javier fala que ele bebeu tanto que destruiu o bar, e no caminho para o castelo desmaiou. Ele fala que foi o seu senhor que estava preocupado com ele, e mandou ele o encontrar. O Javier fala para ele descansar logo, e que irá reportar o acontecido no bar para o seu senhor. O Lloyd fala se ele poderia não fazer isso. O Javier concorda. Quando ele já estava saindo do quarto, o Lloyd pergunta se a família deles tinha muitas dívidas. O Javier responde que não seria novidade se ele dissesse sim. O Lloyd pensa que isso é muito ruim, porém ele sabe todo o conteúdo dessa história inteira. Antes dele dormir ele tinha lido até o último capítulo, e conhecia o destino de Lloyd, e que ele morreria vomitando sangue de tanto beber. Ele pensa que não adiantou nada ele ser um nobre, continua do mesmo jeito que estava na Coreia. Com isso ele lembra da primeira mensagem do sistema, você foi escolhido por um ser absoluto. A cena volta para o vilarejo e logo depois um castelo. Lá dentro estava a mãe de Lloyd, Marveia Fronteira, dando uma bronca dizendo que ele teria que pedir desculpa ao dono do bar. Inesperadamente ele concorda, o que choca sua mãe, pois ele nunca pediu desculpa a ninguém. Em seguida aparece um homem trabalhando, e quando ele percebe o Lloyd corre para se esconder. Ele não entende o porquê o homem tinha feito isso e continuou caminhando, porém onde ele passava, as pessoas saíam correndo, até a criança que o olhava foi puxada por sua mãe. Uma mensagem do sistema apareceu, dizendo que os aldeões têm nojo dele. O Lloyd perguntou por que o Javier o seguia. Ele disse que o seu senhor pediu para que ele protegesse os aldeões dele. Ele vê que realmente o Lloyd era um patife, mas ele só queria ter uma vida tranquila. Ele pensa se poderia ter alguma trapaça com seu sistema. Ele viu que apareceu algumas habilidades, porém nenhuma útil e ficou bravo tentando acertar o sistema, porém só acertou o vento. Porém como só ele viu o sistema, o Javier achou que ele estava doido, e queria fugir para não pedir desculpa ao dono do bar. Ele disse que não era isso, é que nunca faria isso, e porque ele tinha desconfiado dele. O Javier disse que não era nada e que era para ele ir. Logo que chegou ao bar, ele pediu licença ao entrar. O Javier sabia que o Lloyd nunca faria isso e que parecia outra pessoa. Logo que é mostrado o bar, ele está todo destruído. O Lloyd senta em uma cadeira, abaixa a cabeça e pede desculpas ao dono do bar, que estava com medo dele quebrar mais alguma do bar, dizendo que implorava para o jovem não fazer isso. Ele lembra como era o Lloyd original e fala que ele é ruim de pedir desculpas. O dono do bar fala que tá tudo bem, ele não precisa pedir desculpa.
Enquanto ele estava voltando ao castelo com o Javier, ele diz que a reação do dono do bar não foi nada boa. O Javier diz que, é claro, se ele não recebesse uma compensação ele não ficaria satisfeito. E não era só isso. A condição da mãe do dono do bar havia piorado devido ao frio, e que com as ações do Lloyd ele deve estar muito aborrecido. O Lloyd está pensando em uma maneira de resolver o problema do frio, até que ele para de andar, porque ele começou a ter uma ideia. Ele era um engenheiro civil médio e ele fez sua própria casa, então logo teve uma ideia. Falou para o Javier que eles iriam voltar ao bar. O Javier fala por que do nada e ele diz que é uma ordem. Ele recebe uma mensagem do sistema dizendo que sua jornada começou e que ele liberou os RP, que são pontos das relações dele com as pessoas.